Então, dando sequência, entrou mais algum colega. Estamos falando aqui do ciclo de vida da mina, né, desde a pesquisa até o fechamento. Já discutimos essa parte. E aí dividimos o planejamento em três fases. Planejamento conceitual, que é na fase inicial, onde a gente ainda tem poucas informações da pesquisa geológica, antes da gente ter informação suficiente para a gente fazer um planejamento detalhado, mais detalhado, né? Então a gente chama de estudo conceitual, né? Eu já tenho nessa fase, com um grau de incerteza grande, né, uma expectativa de quantidade de minério, uma expectativa de nível de produção, uma expectativa de retorno financeiro, mas ainda, como eu disse, existe um grau de certeza. Ontem a gente falou de classificação de recursos, né? Recursos e reservas, a gente falou de recurso medido, recurso indicado, recurso inferido, que também está relacionado ao nível de incerteza da informação geológica, né? E da mesma forma, nas fases do planejamento, a gente tem diferentes níveis de certeza à medida que a gente vai evoluindo na pesquisa, nas informações de sondagem. Então, quanto mais pesquisa a gente tiver, quanto mais segura a informação geológica for, como o planejamento de uma mina ele é baseado nessa informação geológica e, consequentemente, o planejamento financeiro dessa mina também é baseado nesse modelo geológico. Quanto mais seguro for o modelo geológico, mais seguro vai ser o planejamento e o planejamento financeiro, né? Se eu tiver um modelo geológico ruim, com baixa qualidade, com pouco nível de informação, não adianta que o meu planejamento seja excepcional, excelente, que isso não vai corrigir o problema do modelo. Eu vou ter vários problemas durante etapas da mina se eu partir dessa premissa de um modelo de baixa qualidade, né? Por isso que a gente, antes de se abrir a mina, se investe bastante em pesquisa geológica. Beleza. Então, uma outra fase, tá aí como mas seria dois, estudo preliminar. No estudo preliminar já é um estudo um pouco mais detalhado. Eu já tenho nessa etapa, eu ainda não estou em produção, mas eu já tenho nessa etapa um nível de informação geológica considerável. Eu já consigo definir os conceitos técnicos, como técnica de lavra. Eu já tenho recursos e reservas com nível de confiabilidade melhor. Eu já consigo fazer um plano de produção, estimar custos de investimentos com aquisição de equipamentos, frota, custos operacionais, quantidade de pessoas que eu vou necessitar contratar, impostos e, o mais importante, o fluxo de caixa, né? Então, a gente já pode fazer uma estimativa de receita, né, e, consequentemente, saber qual vai ser o meu fluxo de caixa, né? Um termo que os gerentes de projeto gostam de utilizar é o payback, né? O payback é quando que eu vou ter o retorno do meu investimento. O Adielson chegou aí. Beleza, vamos lá. E uma terceira fase é o estudo de viabilidade. Então, isso a gente já tem a nossa implementação, etapas definidas. Bom, agora acho que voltou todo mundo. Esse estudo, ele ainda tem umas subdivisões, né, de intermediário, avançado, né, mas que vale a pena a gente destacar que o estudo de viabilidade, muitas vezes a gente faz um sequenciamento no tempo, né, de fazer um estudo de pré-viabilidade e a partir desse ano eu vou estar coletando informações por mais um ano ou 2 anos e o estudo de viabilidade sai ao final de 2 anos. E a implementação ao final de 3 ou 4 anos. Normalmente é feito nessa etapa final da pesquisa, já projetando a implementação, abertura, início de produção
para um empreendimento mineiro, para uma mina, certo? O relatório de viabilidade, as principais funções são prover, através de estruturas compreensíveis, fatos detalhados e comprovados, né? Então, como eu falei lá no início, é necessário esse nível de confiabilidade do recurso geológico, esquema apropriado de lavra, a gente já sabe aí espessura, que a gente chama de potência do corpo de minério, mergulho, então, consequentemente, lembra daquele nosso tema da aula do semestre passado, né? Métodos de lavra, já tem esse método de lavra definido, se a mina vai ser céu aberto, subterrânea, se vai ser parte céu aberto, subterrânea a partir de determinado nível, eu já tenho esse nível de detalhe no meu plano. Se eu tiver informação geológica suficiente, a execução vai ser bem similar a isso que foi planejado no início da mina. Normalmente, a gente tem uma assertividade boa para os 3 anos seguintes, só que a gente continua investigando a mina, né? Sondando, fazendo amostragens nas áreas próximas, para a gente tentar aumentar o recurso. Muitas vezes Aqui está o que eu achei. não é comum até em projetos mineiros se encontrar outros corpos de minério durante a etapa de produção, novos corpos, beleza? Indicar aos investidores a lucratividade do projeto. Normalmente, um projeto de mineiro hoje ele é financiado por um conjunto de investidores, ações na bolsa. Então, a cada resultado da pesquisa de exploração, isso é divulgado, justamente para fomentar a aquisição de que outros investidores adquiram mais papéis, para a gente ter dinheiro para investir no projeto. Então, a gente tem que ter uma informação. Inclusive, a gente utiliza existem alguns modelos de relatórios internacionais, né, que você precisa seguir para você ter um projeto mineiro com boa confiabilidade, né, para que os investidores enxerguem isso com bons olhos, né, quais etapas que você deve seguir, quais informações você tem que ter. Né. Então, existem órgãos que regulamentam internacionalmente a forma da pesquisa, do projeto, né, que você pode apresentar para a Bolsa. Né. Isso surgiu, a gente já falou algumas vezes, surgiu lá daquela história daquele filme lá, onde teve um grande golpe financeiro a partir de uma informação falsa de uma mina que, teoricamente, na história era muito rica, né, cheia de minério. Então, e também, no último item, mostrar aos investidores como que vai ser as formas de financiamento, quando a gente começar a ter receita, lucro, né, que é o que é importante. Bom, aqui está dividido em fases: planejamento, estudo conceitual, estudo preliminar, estudo de viabilidade, projetos de construção. Aqui embaixo está indicando aqui, ó, decisão de investimento. Então aqui eu já tenho uma quantidade de informações suficientes para eu decidir ou continuar meu projeto, que aí já é a etapa de construção das áreas físicas da mina, planta, prédios, estacionamento, tudo que você imaginar. E decidido por isso, tem toda essa etapa de implementação, mais alguns poucos anos, até o startup, que é o início da produção, ou também chamado de kickoff. Essa linha aqui é a linha dos custos, né? Então, até esse primeiro ponto aqui, eu não tenho receita, eu só tenho custo. Então, eu venho só investindo. Então, quando inicia a produção, eu começo a ter receita menos despesa é igual ao meu lucro. Então, eu começo a ter lucro a partir da produção e leva normalmente alguns anos até que a gente tenha o retorno desse grande investimento. O projeto de mineração é um dos projetos de mais alto risco, né, de todos os investimentos. Mas também quando
quando dá certo, né, a lucratividade é muito alta, né, o ganho financeiro é muito alto para quem investiu. Bom, aqui duas questões muito rápidas do tema que a gente comentou ontem. E aí vocês podem, eu vou ler aqui a pergunta, vocês podem ligar o microfone aí para responder, tá? Então, no que se refere a recursos minerais e avaliação de depósito, julgue os itens subsequentes. Na avaliação de depósitos minerais considera-se a reserva medida, ou seja, o volume de minério medido, aquela reserva em que se usam métodos diretos de investigação, sondagem, trincheiras, coleta de amostras, galerias, com uma imprecisão menor que 20% do volume real. Isso está certo? Essa afirmação está correta ou essa afirmação está errada? Calma, gente, fala um de cada vez aí. Errado, por quê? Porque. Não, esse 20% não é questão de volume, tá? É a incerteza, seria a diferença entre o volume previsto e o volume realizado, entendeu? Então, não é. Então, no caso, é certo. Isso aqui é um nível de confiabilidade suficiente, que você vai ter um erro, uma diferença menor do que 20%. Tá? Vamos ler a questão 2 aqui. No planejamento e no desenvolvimento de uma mina, são necessários estudos técnicos. Para dimensionar o método de lavra, os equipamentos, as instalações a serem aplicadas na operação de mina. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem. Os equipamentos destinados à frente de lavra, essa é a afirmação que a gente vai avaliar, devem ser compatíveis com a geometria do corpo de minério e a topografia do terreno. Vocês acham que está relacionado o método de lavra com a geometria do corpo de minério, sim ou não? Quem consegue me dizer? Quem? Alguém? Alguém arrisca? Dá mais jeito, tava dormindo, deve ter cochilado. Tava deitada no escuro, deve ter cochilado. Cochilei não, professor. Então responda a minha pergunta. Só tem duas opções, certo ou errado. Acho que é certo. Você acha que é certo? Tá certo. Então você está certa, você acertou. Realmente. Lembra que a gente discutiu bastante isso no planejamento de mina 2. Né? Os métodos de lavra, eles estão diretamente relacionados à espessura do minério, né? à inclinação, né? O dip, o mergulho do minério. Então, com certeza, né? Os equipamentos que também são equipamentos específicos para determinados métodos de lavra, eles estão relacionados com a geometria do minério, tá? Beleza, vamos seguir. Adelante. A gente também subdivide o planejamento em planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de curto prazo. Eu vou contar rapidinho como se organiza a maioria das empresas, inclusive elas organizam muitas vezes em setores, né? Setores da engenharia de longo prazo, setor da geologia de longo prazo, porque justamente esses setores eles teriam focos diferentes. Né?
O planejamento de longo prazo muitas vezes se preocupa, a depender da mina, né, se é céu aberto, se é subterrâneo, normalmente com mais de 3 anos de produção, né, com boa confiabilidade, 3 anos, mas o produto do planejamento de longo prazo é o que a gente chama de LOM, que é o Life of Mine, que é a vida da mina. Então já tem uma projeção aí já tem um cálculo, um plano de quando que a mina vai fechar. Tudo aquilo que a gente falou lá no início, inclusive com o plano de fechamento da mina. Então, o Life of Mine da mina de Jacobina está lá até 2034. Então, existe um plano com a quantidade prevista de produção de 2021, 2022, 2023 e assim sucessivamente, né? Até 2023 tem um detalhamento mês a mês. 2024 tem um detalhamento ano a ano. Mas esse é um planejamento de longo prazo. A gente vai executar ele dessa forma exatamente? Não. À medida que vai se aproximando, a gente tem mais informações, vai ter uma determinada área que planejamos que fosse acessada, que ela por algum motivo não foi acessada, né? Ou surgiu uma nova área que a geologia, a exploração encontrou que era mais rentável do que a gente inicialmente planejou, né? Então os planejamentos de longo prazo, de médio prazo, eles vão se ajustando à medida que as informações vão se atualizando. A gente só conhece uma mina. Oi. Esse planejamento ele pode ser também positivo ou negativo? O que seria um planejamento negativo? Só para entender isso. Tipo assim, o senhor está falando em relação a lucros, certo? Então, pode ser meio que a negatividade durante esse planejamento? Então, qual é o objetivo do plano? De fazer um cálculo de quanto que a gente pode ter e otimizar essa lucratividade. No entanto, se a gente encontra nesse plano que a gente vai ter prejuízo, o que é isso? Essa etapa de prejuízo para frente é o fechamento da mina. Eu não vou planejar um prejuízo. Eu vou planejar até onde eu tenho prazo, até onde eu tenho lucro. Se desse ponto para frente eu tenho prejuízo, então o final da minha produção é nesse limite do lucro. Entendeu? Eu não. Nesse plano, ele quer prever lucros. Oi. Por isso que existe planejamento, né? Para saber a hora certa de onde pode parar, né? Muito bem. Isso. Exato. Porque assim, eu decorrer que você vai aprofundando e vai analisando a sua conta, às vezes você pode entrar no seu processo de fechamento, né? É por isso que a minha tem que sempre estar também na questão da questão de pesquisa mineral ao longo do seu tempo, para ver, né? E ela vai investir, se vai manter aquele nível que ela está, correto? Não, muito bem, Zé Orlando. Inclusive, por exemplo, normalmente as minas elas planejam aumentar o nível de produção, ou aumentar a sua produtividade. Só que o aumento de produtividade, ele também antecipa o fim da mina, né? Porque o minério, o recurso geológico, ele não é renovável. Não é como uma outra fábrica qualquer que você aumenta a sua produtividade e você tem vida infinita. Não, não é o caso. Se você aumenta a produção, você também aproxima, né? Se aquela data de final da mina era 2030, não, eu vou produzir em vez de 200 milhões de toneladas ano, eu vou produzir 300 milhões de toneladas ano. Então, aquele final que estava planejado para 2030 veio para 2025. E aí, o que é que a gente faz para compensar? Isso que o Zé Orlando falou. Busca novas reservas, aumenta a capacidade, a produtividade, aumentando a quantidade de minério encontrado. Mas se não tiver na região, não tem jeito. Não tem jeito. Né? A
A gente vai investir em pesquisa, não quer dizer que sempre que a gente pesquisar a gente vai achar. Mas então a gente vai ajustando nosso planejamento nesse sentido de maximizar o lucro. Se a gente identificar que a gente vai deixar de ter lucro, então a gente já tem ali a data do fim daquela mina, tá? Respondido, Gelson? Beleza. Então, planejamento a longo prazo. Numa mina a céu aberto, ela já define a cava, a profundidade final da cava. Né? Uma mina subterrânea, a exaustão do minério. Quando que o minério vai acabar. Não é que ela define, ela calcula. Né? Isso vai se ajustando à medida que a gente vai investigando. Certo? Nessa imagem aqui é bem interessante aqui a gente acompanhar. Imagine que isso aqui é um esquema mostrando uma investigação de sondagem. Tá? Então aqui a gente tem furos de sondagem, aqui é a superfície. E aqui nessa imagem 2 já tem uma envoltória de um corpo geológico, o corpo geológico do minério. E aí eu peguei a informação aqui que estava do furo de sondagem, desenhei e agora peguei os teores que foram dados pelo laboratório aqui e estimei, construir o que a gente chama de modelo de blocos, né? Que vai ser o nosso próximo tema da próxima aula, vai ser modelagem geológica, tá? Mas vai ser bem breve. Então aqui eu já tenho um modelo geológico estimado, onde eu tenho teores já conhecidos em todas as zonas do corpo do minério. Nesse aqui eu já tenho um recorte da reserva, né? Onde que eu tenho produção, onde que é rentável produzir a partir desses corpos de minério. Aqui os vermelhos, as cores mais quentes são teores mais altos, tá? As cores verde e azul são teores mais baixos. E esse branquinho aqui é o estéreo. E aqui eu já tenho um planejamento mais detalhado, né? Qual setor que vai sair primeiro, segundo setor, terceiro setor, etapa céu aberto, etapa subterrânea, painéis. Né? Então aqui eu tenho um detalhamento de todo o corpo de minério, setor que vai sair em um determinado período, que vai ser ano a ano. Né? Primeiro eu vou trabalhar nesse primeiro setor, vou chegar no nível dos 2000, no segundo ano eu vou chegar aqui nesse nível 1000 e aí sucessivamente. E o produto, né, principal dos relatórios de planejamento de longo prazo é a nossa produção prevista. Quantidade de recurso, de teor, tonelagem, onça, que vai se tornar depois convertido em dinheiro. A gente vai converter isso em grana. Então, eu tenho uma produção de, por exemplo, 200 milhões de toneladas. Diga mais. Uhum. Então, no caso, na mina subterrânea, não tem prazo de fechamento, né? Tem, sim, senhora. O prazo de fechamento é quando exaure o minério. À medida que a gente vai tirando, normalmente a gente não encontra na mesma proporção, né? Então a gente tem um prazo. Toda mina tem um prazo de fechamento. Minas que têm grandes reservas produzem 30, 50 anos. Minas com pequenas reservas produzem 10 anos, 15 anos. Né? Mas todas têm um prazo final, um deadline. Né? Um dia de acabar. Beleza? Assim, no céu aberto, eu tenho um limitante, né, que à medida que a gente vai aprofundando, como a gente viu na matéria passada, muitas vezes eu aumento muito a quantidade de estéreo que eu preciso tirar junto do minério. Então chega numa determinada profundidade que isso fica inviável. Né? Então, se eu não planejei
evoluir para uma mina subterrânea, eu já tenho, chegou naquela profundidade, se eu continuar aprofundando, eu estou tendo prejuízo. Mas se eu tenho esse recurso em profundidade, aí o plano vai ser a cava, a mina a céu aberto termina nessa profundidade nesse ano. Então, já sabendo esse ano, 2030, eu acabo o minério da cava. Para eu não ter um tempo sem produção, quando chegar no final da cava, eu já tenho que estar com a etapa subterrânea acessada já. Com rampa, já chegando para ter a produção da subterrânea, compensando a produção da céu aberto que acabou. Certo? Então, para isso que a gente vai planejar essencialmente. Né? Para a gente não ter esses buracos de produção. Né? Porque isso pode fechar uma mina. Imagina eu chegar no final da cava, onde eu teria prejuízo se eu continuasse aprofundando, fosse fazer mais um nível, e eu não tenho a minha subterrânea pronta. Então, eu não vou ter fluxo de caixa para pagar o investimento que eu preciso fazer para chegar nessa subterrânea, nessa área onde eu vou ter uma produtividade menor, mas normalmente a lavra céu aberto ou a lavra subterrânea ela é mais seletiva. Né? Então, o que é uma lavra mais seletiva? Eu movimento menos estéreo e, consequentemente, eu tenho um teor mais alto. Só que o custo da lavra subterrânea é muito maior do que o custo da lavra céu aberto. Né? Bom, no médio prazo, aqui na Yamana, o médio prazo é o plano anual. Né? Então, eu faço o plano anual. Empresas de céu aberto normalmente fazem um plano de médio prazo de 3 anos. Né? Porque a escala de produção é muito maior. Né? Então, eu faço um desmonte e eu produzo aquele desmonte ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A depender do tamanho do corpo do minério. Mas normalmente mina subterrânea, o plano de médio prazo é um plano anual, com no máximo 3 anos. O plano de curto prazo, que a gente fala daqui a pouco, ele é mensal, né? Especialmente na subterrânea. Né? Na céu aberto, ele pode ser até um plano de 1 ano. Né? Você tem todo o setor que você vai trabalhar dentro daquele ano. Até na mina céu aberto, vou fazer um paralelo rápido. Eu fiz a sondagem, fiz a investigação, eu já tenho um detalhamento suficiente de todo aquele corpo de minério, tá ali próximo da superfície, está sondado, dispensei minha equipe de pesquisa, de exploração, né? E fiquei só com a equipe de geologia de curto prazo. Por quê? Porque à medida que eu vou avançando na minha cava, eu vou mapeando, eu vou, a partir dos furos de desmonte mesmo, fazendo a amostragem desses furos de desmonte, e esses furos servem para o que a gente chama de ajuste fino ali, o curtíssimo prazo, que é os furos de controle de teor. Eu planejei naquele mês ter um teor de ouro de 3 gramas, mas eu, com a amostragem dos furos de desmonte daquela cava, daquela bancada, eu calculei que não vai ser 3, vai ser 3,10, 3,20, né? Ou vai ser 2,80. Então eu fiz um ajuste fino daquele meu curto prazo, ou seja, no curto prazo. Né? Mas, para qualquer mina, as informações novas elas vão atualizando os modelos geológicos e, consequentemente, atualizando os modelos de planejamento, atualizando o planejamento. Então, já no médio prazo, a gente já precisa ter um nível de detalhamento muito maior do que no longo prazo, né? Especialmente que é uma escala de produção de um período menor. Minha assertividade é maior, certo? E no curto prazo, né, é o plano do que eu vou produzir, desde o próximo turno até o final do mês. Né? Eu tenho um cumprimento de produção para esse mês,
de X toneladas de minério, né, movimentado, e X toneladas da substância de interesse recuperado. Então isso tem várias várias formas de controle, onde eu vou monitorando isso a cada fase. Então o planejamento de curto prazo é de ultra detalhe. O erro ele tem que ser mínimo. Eu tenho que ter o resultado, isso no mundo ideal, onde eu tenho boa informação de geologia suficiente, tudo suficientemente para o que eu planejei eu cumprir. Então, depois eu faço a reconciliação e eu vou comparando lá. Planejei produzir 400 quilos de ouro, produzir 401, 402, 399. Não posso errar muito. Se eu errar muito, é porque eu não tenho informação boa o suficiente. Então, eu preciso investir em mais pesquisas. Nessa imagem aqui, ó, ele está separado aqui os setores de produção. Então, eu vou começar com esse setor A. Ele tem esse setor A, ele tem a quantidade prevista de minério. Né? Depois eu vou para o setor B. Depois eu vou aprofundar aqui setor C, setor D e assim sucessivamente. E aprofundando a carga. Então, o engenheiro de minas de planejamento, ele vai fazer esse recorte da mina e o que a gente chama de sequenciamento de produção. Onde é que eu vou produzir primeiro? E sempre objetivando maximizar o fluxo de caixa, maximizar o lucro, né? Essa é a premissa. Sem, logicamente, fazer o que a gente chama de lavra predatória. Até porque a lavra predatória, ela em muitos países, né, inclusive no nosso, ela é criminosa. Nunca ouvi falar de ninguém que foi criminalizado por isso, mas não se pode fazer uma lavra predatória. O que é uma lavra predatória? É você fazer uma lavra de uma forma que você está desperdiçando recursos. Uma área que você poderia ter aproveitado, você não poderá mais aproveitar porque você lavrou uma segunda área, de forma que isso não está embasado em critérios técnicos, né? Então eu coloquei aqui um exemplo de um plano de curto prazo daqui, né, daqui da Yamana, né? Aqui esse contorno em preto é representando uma galeria, certo? Isso aqui é uma galeria. Aqui é um zoom, né, dessa galeria, ela está aqui. E aqui é o zoom da área de lavra. E esses traços rosa e vermelho são os leques de lavra. O que é um leque de lavra? É um recorte. É uma área que eu vou fazer uma perfuração, carregar com explosivo e detonar. Então isso aqui é uma fase de desmonte. Então aqui eu tenho um zoom dessa linha 5, que está aqui. Aqui seria o que ela representa. Então eu tenho a galeria aqui agora, uma vista em seção. Eu aqui é a área em verde, aqui é a área que eu quero cortar, que eu quero escavar. Esses furos aqui são os furos feitos por Fandril. Essa parte do furo que está mais espessa é a área de carregamento, onde eu vou colocar explosivo, até onde eu vou carregar. E aqui tem quantidade de explosivo, razão de carga, tonelagem do desmonte, teor do desmonte. Então aqui eu trouxe só um exemplo para a gente ver um projeto de lavra. Eu acho que até o final do nosso curso a gente vai ver alguns outros exemplos de projetos de lavra, inclusive de minas e de métodos diferentes. Esse método aqui, como a gente discutiu bastante na matéria anterior, é o método de sublevel slope. Tá? Beleza. Nosso próximo assunto, para a próxima aula, vai ser o tema de modelagem geológica, certo?
A gente acabou tendo alguns problemas hoje aí, mas conseguimos pelo menos passar o conteúdo que estava planejado para hoje. Espero que não tenha acelerado muito, né? Tenha sido suficientemente claro para vocês entenderem. Querem comentar? Querem discutir alguma coisa? Fazer perguntas? Pessoal, tem alguém ainda aí? Então, bom, o que eu planejei para apresentar para vocês hoje foi esse conteúdo, né? Deu uma acelerada por causa do nosso tempo que a gente perdeu lá com o meu problema na internet e no computador. E a gente se vê na semana que vem, tá? Beleza? Estão me ouvindo ainda?